Vamos abrir a Bíblia, Gálatas, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Enquanto os irmãos abrem aqui, eu abro minha colinha aqui. Será que é o microfone? Ei, ei, ei. Som? A partir do versículo 16. Fica quietinho aí, meu filho. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenis, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde, para invocarmos o Teu santo nome, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, Senhor, nesse momento, possa revelar a Tua vontade aos nossos corações, que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, Senhor, e que possamos, que nossos corações possam ser como uma terra pronta, uma terra árida, pronta para receber a semente da Tua palavra nessa tarde. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Há uns 2 domingos atrás, nós tivemos o domingo de Pentecostes, né? Que foi celebrado, que é lembrado o dia em que o Espírito Santo, né, de maneira muito espetacular, de maneira grandiosa, veio sobre os discípulos de Jesus, né, após Jesus ter morrido, partido, o Espírito Santo que ele tinha prometido que viria, o Espírito Santo Consolador, quando a gente lê o Evangelho de João, ele fala que ele iria, que ele voltaria para o Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador. E ele veio sobre os discípulos, né, lá em Atos 2, a gente vê que o Espírito Santo veio enquanto eles estavam reunidos, e nós falamos, né, sobre esse evento no domingo de Pentecostes. E Paulo aqui, orientando os irmãos que estavam lá na Galácia, aos Gálatas, ele aprofunda mais acerca do que é você ter uma vida cheia do Espírito Santo. É maravilhoso a gente ter experiência, né, do Espírito Santo, né? Eu me converti numa igreja carismática, pentecostal, né? A gente sentia o arrepio, né? Orava em línguas, profetizava quando o Espírito Santo se manifestava, né? É maravilhoso sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nos enchendo, inundando as nossas vidas, tomando posse das nossas vidas.
Mas será que ser cheio do Espírito Santo é apenas falar em línguas, é apenas profetizar, é apenas manifestar? Será que os dons, será que é apenas isso que é ser cheio do Espírito Santo? Né? É algo muito mais profundo ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente estuda a palavra, e principalmente o que o apóstolo Paulo se aprofunda aqui no capítulo 6 de Gálatas, ele se aprofunda mais o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele se aprofunda mais no que é ser cheio do Espírito Santo. Agora parou de vez, né? Parou de vez? Som. Ei, som. Não tem problema, mas está gravando. Os irmãos conseguem me ouvir perfeitamente, vou falar um pouco mais alto, mas... Né? Então o apóstolo Paulo ele se aprofunda um pouco mais nessa questão do que é ser cheio do Espírito Santo. Qual o resultado de você ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, será que é só para mim? Para eu ter aquela experiência com Deus, gostosa com Deus? Será que é só para eu ter mais clareza? Será que é para mim, uma experiência individual? Beleza, maravilha, é uma presença individual, mas será que se limita apenas isso? E Paulo ele se aprofunda, ele aponta para nós aqui o que é andar no Espírito, o que é ser cheio do Espírito Santo. Né? Ele fala, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele aponta que, primeiramente, o que acontece se a gente não andar no Espírito? Qual o resultado de a gente não ser cheio do Espírito? Se a gente não é cheio do Espírito Santo, a nossa casa, né, o nosso corpo, que é a casa, é a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo, vai ser ocupada. Se ela não for ocupada por Espírito Santo, ela vai ser ocupada por quem? Quais frutos minha vida vai gerar se eu não for cheio do Espírito Santo? Ele é muito claro aqui, né? Ele fala que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Ilustrando, não sei se vocês lembram alguns desenhos, principalmente no desenho do Pica-Pau, que tem o diabinho, que tem o anjinho, e que o anjinho fica falando, não, você tem que ser bom, não faça isso, não cometa essa maldade, seja amoroso, paciente. E o diabinho, não, você tem que fazer, ele é mau, se vingue. Né? Você deve ter visto algum desenho, essa ilustração, né, caricata, ilustrando é mais ou menos isso. O Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. E quando a gente não é cheio do Espírito Santo, quando nós não somos habitados pelo Espírito Santo, isso também gera frutos, gera resultados em nossas vidas. E aqui está exposto o que Paulo escreveu. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, né? Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, né? Discórdias, dissensões. Já aconteceu isso na sua vida? Você se identifica? Pelo menos na minha eu me identifico com uma dessas características, um desses pecados que Paulo aponta aqui. Invejas, bebedices, glutonarias, né? E coisas semelhantes a essas vos declaro. Então, os frutos da carne são muito perceptíveis, são claros. É o resultado de quando a gente não tem uma vida dominada pelo Espírito Santo. A gente tem uma brincadeira lá em casa, com Verônica, né? Que a gente fala, ó, seu coração agora é de batata doce. Né? Porque você é crente. Ó, cuidado com a ira, cuidado. A gente tem essa brincadeira, né, entre nós, porque de fato nós temos essa tendência para o mal. Já falei isso aqui mais outras vezes. Temos a nossa tendência não é para praticar aquilo que está no versículo 22. A nossa tendência é para praticar as coisas que estão no versículo 19 e 20. As obras da carne. E quanto mais a gente está
Quanto mais o Espírito está apagado na minha vida, está apagado no meu coração, eu vou gerar esses resultados. E esses resultados fazem mal, principalmente para você, mas também faz mal para o outro. Porque o que acontece com uma pessoa ciumenta? O que acontece com uma pessoa irada? O que acontece com uma pessoa que causa discórdias, dissensões, né? Gosta de olhar para a vida alheia, fulano fez isso, fez aquilo, facções, né? Fazer panelinhas, colocar pessoas uma contra as outras, inveja, bebedices, glutonarias, né? Um excesso de comida. Eu tenho uma forte tendência para glutonaria, irmãos, misericórdia. Eu preciso me educar, eu preciso ter o domínio próprio para me alimentar melhor e para comer corretamente. É um pecado que eu tenho, irmãos, confesso. E coisa semelhante a essa, Paulo está nos alertando. De quem não se arrepender não vai herdar o reino de Deus. As pessoas que tais coisas praticam e não se arrependem dessas práticas. Praticam deliberadamente, sem arrependimento. Então é muito claro para a gente o que acontece quando a gente não dá lugar para o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A gente vai dar lugar para outro espírito que não é o Espírito de Deus. Alguém tem que ocupar a nossa casa, né? E no versículo 22, Paulo explica o que é ser cheio do Espírito Santo. Que vai mais além do que fazer radinho de pilha, do que entrar no manto, do que entrar no chu, né? Do que entrar no repleplé. É bom, é maravilhoso, bom demais. Profetizar, bom demais. Ter revelações, sonhos, muito bom. Maravilha. Mas o fruto do Espírito, olha só que interessante, Paulo explicando, o fruto do Espírito, né? Poderia ser frutos. Mas eu aprendi isso muito tempo atrás, não sei quem me ensinou, mas aprendi algum dia na escola dominical estudando sobre isso aqui. Imagine, por que Paulo aqui ele fala fruto, mas ele fala de vários adjetivos, várias características boas, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Por que não são frutos? Né? Imagine uma mexerica, aqui fala mexerica, né? Lá, alguns lugares falam pocã, né? Alguns outros lugares, descendo mais para o sul, fala vergamota, né? Alguns lugares falam tangerina, mas a mexerica que você descasca é parecida com uma laranja e tem os gomos. Um gomo daquele é uma mexerica? É uma mexerica, né? Mas tem vários gomos, 12 gomos, mas é do mesmo fruto, é mexerica. Então o fruto do Espírito opera em nós da mesma maneira, é um elo perfeito, né? E qual que é a base? O amor. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e não amar. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e não perdoar, e praticar o amor. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não se sentir constrangido pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, Jesus que veio, que se entregou por nós, e não retribuir esse amor, essa graça, essa misericórdia na minha vida, na vida do outro e na vida do próximo. Então o fruto ele sempre se manifesta de dentro para fora. É individual, mas também é na prática coletiva. Porque como que eu vou demonstrar o amor para Deus que eu não vejo Deus? Como que Deus vai saber que de fato eu o amo? Como que eu vou devolver o amor? Como que eu vou manifestar o meu amor para Deus? Amando o meu próximo, amando o meu irmão, perdoando. Faz sentido, irmãos? Então a base é o amor. Aí vem a alegria. A alegria, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos que o vento é contrário, mas há uma alegria no coração de quem é cheio do Espírito Santo. Porque a nossa tendência é o quê? Murmurar. A nossa tendência é reclamar. A nossa tendência é olhar
sempre o copo meio vazio, né? Tem a questão do copo meio vazio, do copo, alguns enxergam o copo meio vazio, o copo meio cheio. Falta de alegria, falta de contentamento, né? Alegria. Qual que é outro? O outro gomo do fruto do Espírito, a paz. A paz em dias tão caóticos, em dias tão neuróticos, tão ansiosos, tanta correria, tantas distrações. Mas quem tem o Espírito Santo tem a paz, que excede todo entendimento. A paz em meio à guerra, a paz em meio às dificuldades, a paz em meio a calamidades. Mesmo que o mundo desabe na nossa cabeça, mas tem a paz, que excede todo entendimento, que só pode ser fruto do Espírito. Porque quando tudo está errado, tudo que a gente não quer, a gente quer confrontar, né? A gente quer para a guerra, a gente quer resolver. Longanimidade, capacidade de ser paciente, de ser benigno, de ser bondoso, de ser manso. E o domínio próprio. Domínio próprio para não ceder às tentações. Domínio próprio para reconhecer que as obras da carne todo dia vão bater na porta do meu coração, na porta da minha vida, mas eu vou ter domínio próprio para resistir e para não ceder às tentações. Tentação é como se fosse aquela ligação indesejada. Sabe aqueles números que ligam para você? Tenho certeza que acontece com você, porque acontece comigo. Um DDD lá, não sei de onde, que te liga, você atende, e às vezes é um robô que está tentando falar com você. Tentação é como... você tem a escolha de não atender essa ligação. Você não consegue controlar quem vai ligar para você. Consegue controlar? Você tem o seu número, você pode ter entregado seu número para várias pessoas, alguém vai te ligar uma hora. E essas operadoras compartilham o nosso número, que eu não sei, só pode vender, né? Vender para outras empresas para tentar vender para a gente, porque negócio danado. Né? Mas a gente não é obrigado a atender a ligação. Mesmo que a gente sinta tentado a atender. Será quem é que está tentando falar comigo? Né? E tem aqueles golpes do presídio, da cadeia, né? Que liga tentando, tô com sua filha aqui. Né? Esse golpe já aconteceu, foi muito comum. Mas a gente não é obrigado a atender a ligação. Qualquer pessoa que ligar para a gente, você tem um controle de olhar aqui a ligação e multar. De não atender a ligação. Da mesma forma, é quando a vontade de praticar as obras da carne, tudo aquilo que a gente leu aqui no versículo 19, as obras da carne, quando ela bater na nossa porta, a gente ter domínio próprio. Por quê? Nós somos morada do Espírito Santo. Porque agora a nossa inclinação é para o bem. Porque agora a nossa inclinação é para o amor, é para a alegria, é para a paz, é para a longanimidade, é para tudo de bom que Deus quer derramar sobre a minha vida, que Deus quer se manifestar na minha vida. Esse é o nosso caminho agora. As outras coisas, as obras da carne, agora, né, a gente passa a ser aquilo que a gente quer rejeitar das nossas vidas. Né? E assim como uma macieira produz maçãs e uma laranjeira produz laranjas, também nós, como cristãos, devemos produzir coisas boas em nossas vidas. Como que se diferencia um cristão de um não cristão? É pela roupa? Como que diferencia? É pelo jeito de falar? Só falar versículo da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Como que você sabe que de fato a pessoa é um discípulo de Jesus? Está aqui, pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto você conhece se é uma laranjeira, se é uma macieira, se é um pé de abacate, se é um pé de goiaba, se é um pé de acerola. É pelo fruto, é pelo que ele produz. E Paulo lista essas qualidades, né, de caráter que devem ser evidentes na vida de alguém que anda de acordo com os caminhos de Deus. No entanto, assim como o fruto de uma árvore não é para a árvore em si, mas para os outros, também o fruto
do Espírito na vida de um cristão não é para si, mas é para os outros, para que ninguém se glorie, ninguém se vanglorie. Nossa, como eu sou amoroso, eu sou paciente, olha os frutos da minha vida. Não é para isso, não é para isso que a gente deve ser cheio do Espírito Santo. Para dizer que eu sou tal, que toda honra e toda glória seja dada para mim. Olha como eu sou bom, olha como eu amo as pessoas. Não é para que ninguém se glorie. Por isso que o fruto é do Espírito. É Ele que produz em nós, irmãos, irmãs. Não é produzido, eu não tenho essa capacidade de autoproduzir frutos bons, porque a minha tendência é o versículo 19 e 20, as obras da carne. Essa é a nossa tendência. Mas Deus em nós, o Espírito Santo em nós, derramado em nossos corações, nos faz apontar, nos faz produzir aquilo de bom de Deus, que é o amor, em sua essência. Que são as obras do Espírito. E o fruto do Espírito ele deve ser cultivado e colhido dentro da comunidade cristã, dentro e fora, na igreja, no trabalho, na faculdade, na família. Principalmente o lugar da família é o desafio maior para a gente produzir o fruto do Espírito. Com quem a gente come sal, né? Tem aquele velho ditado, quer conhecer uma pessoa? Come 1 quilo de sal com ela. Isso demonstra o quê? Convivência, né? Comendo junto na mesa todo dia, convivendo, né? O sal ali, ninguém consome 1 quilo de sal em um dia, a não ser que você vai produzir um alimento aí para muita gente, mas você pitadas e vai gastando sal. É assim, né? E fazendo um paralelo, né? Jesus disse que nós devemos ser sal da terra. Alguns têm sido sal grosso. Eu sou sal, mas eu sou sal grosso. Deu em mim, eu rebato mesmo, eu respondo mesmo, não levo desaforo para casa não, respondo. Né? Eu sou crente, mas minha língua não é não. É assim com alguns, né? E diante disso, irmãos, nós temos uma boa e a má notícia. Qual que você quer saber primeiro? A boa notícia ou a má notícia? A má notícia é que todos nós não temos direito de herdar o reino de Deus por causa das obras da carne. Você não é capaz de produzir o fruto do Espírito, portanto, você não é digno do reino de Deus. Nós não somos dignos do reino de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus nos comprou com o seu sangue para sermos deles, batizado no seu Espírito. Agora temos acesso ao seu reino. E o que é o reino de Deus? É alegria, é paz, é justiça, é amor, é bondade, é longanimidade, é tudo de bom. Essa é a boa notícia. Nós não somos capazes de praticar a inteireza disso aqui. Nem todo tempo você vai ser amoroso. Nem todo tempo você vai ter alegria, paz, longanimidade. Mas saiba que Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos isso. Para que nós tivéssemos isso de graça. E a gente não quer desfrutar. Assim como Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E assim nós, a partir de agora, vivamos em novidade de vida, vivamos andando no Espírito, que possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, dar razão ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, mesmo que a gente tropece num desses pecados, numa dessas características das obras da carne, mas que possamos nos arrepender imediatamente e dar razão, sim, Espírito Santo, eu cometi essa idiotice, eu cometi isso, eu cometi esse pecado, eu cometi essa idolatria, eu passei do ponto, mas olha,
tem misericórdia de mim, manifesta na minha vida os teus frutos, o teu fruto, manifesta na minha vida as tuas obras. Assim é viver cheio do Espírito Santo. E eu achava que viver cheio do Espírito Santo era radinho de pilha, entrar nos mantos. Glória a Deus, é bom. Isso não deve ser perdido, né? Não apagueis o Espírito. A gente deve se encher do Espírito Santo de Deus constantemente. Mas não é para mostrar, não é para exibir minha performance espiritual, o quanto eu sou piedoso, o quanto eu sou bom. Não. Mas é para manifestar na vida do próximo. Assim como uma árvore produz fruto, e esse fruto alimenta pessoas, através desse fruto é gerada a semente, e a semente pode gerar outras árvores, que podem multiplicar, multiplicar e multiplicar. Assim é na sua vida, quando você é cheio do Espírito Santo, é para manifestar os frutos de Deus, e esses frutos vão se multiplicar em outras vidas, vão abençoar outras vidas, pessoas vão se alimentar desse fruto, e vão conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, através desse fruto. A boa notícia é essa, que Jesus pagou o preço por nós, Jesus entregou o seu sangue por nós, Ele nos deu o seu Espírito Santo, Ele disse que enviaria o Consolador, o seu Espírito Santo, para que possamos manifestar as suas obras. E para concluir, dá uma olhada aí nessa lista, do que o Espírito produz na vida de um cristão. Seja honesto, pergunta para você mesmo, que fruto eu estou produzindo? Será que eu estou produzindo mais as coisas que estão nos versículos 19 e 20 do que as que estão no versículo 22 e 23? Quem tem ganhado a batalha pelo meu corpo? A carne ou o espírito? E como você vai saber disso? Analisando-se em si mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso te apontar e falar, ó, você está fazendo isso, você tem que fazer aquilo. A palavra do Senhor diz, analise o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise. Quais frutos têm se manifestado na minha vida? Fruto de amor, de bondade, de compaixão. Qual fruto tem se manifestado na minha vida? Que fruto eu tenho produzido? Seja honesto e pergunte-se, que fruto eu estou produzindo? Que fruto não estou produzindo e por que não estou produzindo? Anote. Tome nota de alguns pequenos passos que você pode dar para se aproximar de Deus dessas áreas da sua vida e produzir mais frutos. E sabe quem é o principal interessado que você produza bons frutos? O semeador. O Criador de todas as coisas. Ele é a pessoa mais interessada para que você manifeste os frutos dele na sua vida. Amém? Que essa palavra possa ganhar vida em nossos corações. De forma que possamos, de fato, nos analisar. Fazer um autoexame. Deixar o Espírito Santo de Deus sondar os nossos corações. Deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta das nossas vidas, para que possamos manifestar as suas obras. Amém? Oremos. Ó Espírito Santo, nos entregamos, Senhor. Nos rendemos a Ti. Enche os nossos corações, enche as nossas vidas, Senhor. Enche não, transborde, Senhor. Faça manifestar em nossas vidas, Senhor, tudo de bom que há em Ti. Faça manifestar, Senhor, em nossas vidas. Que possamos perder o controle para o bem, não para o mal. Possamos perder o controle e deixar as nossas vidas ser dominadas pela Tua vontade, Senhor. A nossa mente, os nossos corações, nossa boca. Ah, Senhor, os nossos pensamentos. Toma conta dos nossos pensamentos, Senhor. Nos entregamos, nos rendemos ao Teu Espírito.
Manifesta, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Não para que nós nos gloriemos, porque nós não somos dignos. É tudo graça. É tudo amor que vem de ti para nós. Se não fosse a tua graça, o que seria de nós, Senhor? Se não fosse o teu amor, se não fosse a cruz, se não fosse o teu sangue derramado por nós, o que seria? Nós não somos dignos, conforme Paulo escreveu aqui, Senhor. Nós não somos dignos do teu reino. Mas o Senhor nos comprou com o teu sangue. Faça-nos dignos, Senhor. Faça-nos dignos da tua compra, Senhor. Por intermédio do teu Espírito em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos manifestar as tuas obras, Senhor. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nos dá uma semana maravilhosa, que essa palavra encontre vida em nossos corações, Senhor. Que ela possa permanecer, que ela possa gerar frutos em nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém.